Vamos dar início ao nosso estudo dessa manhã. Hoje pela manhã nós vamos falar sobre o crente é a luz do mundo, com o texto de Mateus capítulo 5, 14 a 16. Mateus 5, 14 a 16. E Jesus está no Sermão do Monte, é bem importante ressaltar isso. Ele falou, até o que a gente citou domingo passado, retrasado melhor, falando sobre o sal da terra. E ele está nessa mesma composição de qualificação da igreja, do povo de Deus, qualificando eles, mas essa qualificação não é para um fim próprio. Essa é uma demanda que a igreja, ou que o povo, tem deixado de tomar-se atento. A qualificação que o Senhor Jesus dá, ela não é para fim próprio, mas para uma ação em algo. E aqui ele fala essa ação, obrigado irmão, no mundo. E ele fala assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Quando eu comprei o apartamento, né, a gente teve que colocar luzes, lâmpadas, até soquete, né, não vem nada, né, vem zerado, né, tudo zerado. A gente tem que comprar e começar a instalar para você poder enxergar alguma coisa durante a noite lá no apartamento, né? Isso é bom, é muito bom, mas dá trabalho, você tem que achar a lâmpada adequada, você tem que observar o que vai funcionar ali naquele lugar, o que não vai funcionar. E é interessante que a lâmpada, ela não deve ter o fim próprio para a lâmpada. O que é a lâmpada com fim próprio para ela? Ela iluminar somente para ela, e não iluminar o local que ela está, o contexto que ela está. E aí a gente pensa assim, quando a gente vai colocar a lâmpada aqui na igreja, por exemplo, e aqui nós temos a sanca, né, aquela parte lá em cima, e eu não sei se vocês contaram, mas eu já contei. Nós temos 2 lâmpadas a menos na sanca do que na nave da igreja, com uma luminosidade muito mais baixa na sanca do que na nave. No mínimo nós estamos sendo ineficientes nessas sancas aí para iluminar, porque apenas 2 lâmpadas a menos do que na nave, sinal que a reflexão lá não é adequada. E ok, é disso que ele está falando. Quando ele acende uma luz, ele deve acender essa luz na onde? Em um lugar que vai clarear. Mas clarear o quê? O mundo. Nós temos uma ideia do mundo e colocamos no mundo que o mundo está o quê? Na luz ou na escuridão? Na escuridão. O mundo está na escuridão. O mundo jaz no maligno, o mundo anda em trevas e tudo mais. A gente conhece isso de forma muito clara e objetiva. Mas o grande dilema que Jesus está trazendo aqui, que faz parte com o que ele falou do sal da terra, porque se o sal não for eficiente em conservar a carne, a comida, ele está sendo inoperante, e essa inoperância
é uma qualificação que esse sal não está prestando e que ele deve ser jogado no caminho para ser pisado pelas pessoas. Da mesma forma, ele está dizendo sobre a luz do mundo, que o cristão, que o crente, é essa luz. E quando nós olhamos o texto bíblico e vemos que o mundo está em trevas, e ok, é fato, mas se tem um cristão ali perto, o que deveria ter nessas trevas? A luz. A luz acendendo. A luz impactando o seu meio. A luz impactando de alguma forma o local que ela está. Porque ela ilumina, ela acende, ela traz claridade. Um dos meus grandes dilemas, né, e aí já compartilhando com vocês, é pensar, se a igreja presbiteriana Maranata, a nossa igreja, fosse arrebatada, fosse arrancada daqui, fosse tirada desse lugar, quem queria sentir falta? Quem que ia ver assim, tinha uma luz ali, e que agora não está mais? Mas aí a igreja pela igreja mesmo. Entendeu? A igreja pela igreja mesmo, a igreja vivendo para si mesma. Percebe que é uma questão que a gente deve pensar, que a igreja, e aqui Jesus está falando justamente desse contexto, da igreja no mundo, causando um impacto no mundo, clareando o mundo. E se o mundo está cada dia mais em trevas, é sinal que a luz da igreja está se ofuscando, está se apagando. Sim, e Jesus fala justamente isso. Não vou pedir para o Senhor Deus tirar a gente do mundo, mas para nos guardar no mundo. E que é a oração sacerdotal de Jesus. É isso daí. Mas esse estar no mundo é um posicionamento de impacto. E vamos falar a verdade, quantos de nós ficamos surpresos, não sei se é tanto surpresa assim, né, nos ocorridos dessa semana agora que houve aí, da parte do judiciário e assim por diante aí. Não vi muita surpresa, eu estava meio que esperando algumas coisas dessas aí, daí para pior, né? Mas é sinal o quê? É sinal que parece que a luz, ela está meio fraca. O nosso denunciar do pecado está meio devagar. O que significa ser a luz do mundo? E ele fala no versículo 14, vós sois a luz do mundo. Qual é esse significado que ele está dizendo para o povo de Deus? Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Ou seja, essa luz, ela vai aparecer, ela deve aparecer, ela tem que aparecer. Senão ela não é luz, ela está em trevas. A edificação da igreja é para mostrar essa luz do Senhor Jesus, sim. É para revelar o pecado, sim. Mas muitas das vezes, quando nós olhamos para a igreja mesmo em si, parece que ela faz isso apenas internamente. Apenas voltado para si. Quem vai sentir falta? Os membros da igreja. Os membros da igreja é a igreja. É o que a gente vê, o processo da gente viver para nós mesmos. Para a gente mesmo, vamos viver só para nós, vamos clarear só aqui dentro. E clarear aqui dentro com as portas fechadas, lacradas, para que não saia a luz para fora. Mas não é isso que Jesus está nos ensinando e nos despertando e até nos incomodando. Porque quando a igreja deixa de ser essa luz, deixa de alcançar, deixa de ir lá fora, ela está sendo desobediente na obra do Senhor.
Veja lá os Salmos 36, versículo 9. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Está o quê? O manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Se estamos verdadeiramente na luz, as pessoas vão ver a luz. O impacto de sermos luz, sim, nos ajuda a vermos os nossos defeitos, as nossas falhas. Quando as irmãs vão maquiar lá, né? Vão fazer a maquiagem na casa, elas apagam a luz ou acendem a luz para poder fazer a maquiagem? Acende. Por que acende? Que precisa ver certinho, né? Dá até medo algumas vezes quando acende demais, né? Você fala, ai, Jesus amado, né? Precisa de um creme, precisa de não sei o que, tal. Né? O cantinho da minha esposa lá, eu coloquei uma luz diferente lá para ela. Agora ficou melhor, porque agora dá para se maquiar. Perfeito, é isso mesmo. A luz, em primeiro momento, ela mostra as nossas falhas. Ela mostra o que precisa ser corrigido para nós. Porque ela vai nos trazer essa claridade do senso e do real que está em nós. Mas acontece que, como igreja e como povo de Deus, a gente não pode parar nesse processo apenas de se identificar o problema que está em nós. Ele fala que essa luz deve ser colocada no lugar apropriado, no lugar alto, no lugar claro, para que as pessoas vejam a luz. Perfeito, e é batalha, porque as trevas estão lá, e as trevas é a ausência de luz. Esse é o processo químico, né? É a ausência de luz. E se nós deixarmos de clarear apenas 1/1000 de segundo, as trevas irão chegar. Veja Mateus 6, 22 e 23. Ele fala assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará, o quê? Em trevas. Porquanto, caso a luz que em ti haja seja trevas, que grandes trevas serão. E ele faz aqui um trocadilho, né? A luz que está em você seja trevas, que grandes trevas serão. Essa luz não clareia, então é trevas, é escuridão. Sim, nós devemos nos alimentar da verdade para termos a verdade. Nós devemos nos alimentar da fonte da vida para termos vida. Sim, nós devemos nos alimentar da luz do mundo para que sejamos esse propulsor, esse reflexo da graça e do amor do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente para nós, mas não apenas para a gente, mas para alcançar as pessoas que estão à nossa volta e ao nosso redor. Nós não podemos nos conformar apenas em receber, mas nós devemos refletir, ser aquele que não apenas fala ou reclama, porque nós somos muito hábeis, né, em reclamar, em falar, né, e deixar de testemunhar dessa graça, dessa luz, dessa bondade. A bondade e a justiça vêm do Senhor, sim, mas também essa verdade, essa justiça é para dos filhos do Senhor. E nós, como instrumentos e como filhos do Senhor, somos esses que levam para o mundo corrupto. A gente não deve esperar coisas boas do mundo, mas sim dos cristãos, aqueles que são crentes, aqueles que são fiéis, sim devemos esperar. Efésios vai falar sobre isso, 5, 8 e 9, fala assim: pois outrora eres trevas, porém agora sois o quê? Luz do Senhor, sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz,
porque o fruto da luz consiste em bondade e justiça e verdade. A vida que para nós tem uma consequência. É uma consequência clara daqueles que têm o Senhor Jesus. Qual que é a consequência? Andar na bondade, na justiça e na verdade. Por quê? Porque recebemos a luz. Ah, mas pastor, como que eu vou viver isso então? Como que eu vou viver isso? Você deve ser trabalhado pelo Espírito Santo na sua vida para gerar frutos de vida, que é o que ele vai falar, que não tem lei contra essas coisas, que é fruto do Espírito Santo. O que não tem lei é que não vai ter limite, o máximo de longanimidade, o máximo de bondade, o máximo de misericórdia. Não tem o máximo. Qual que é o máximo da misericórdia? Não tem. É a graça do Senhor superabundando em nossas vidas e corações, para sermos essa bondade, essa justiça e essa verdade nesse mundo tenebroso que nós vivemos, que está em trevas. E quanto mais a igreja deixa de iluminar, de clarear o mundo, mais em trevas ela estará, e mais corrupta ela será. Quer ver só? Vamos abolir a polícia, só para a gente simplificar aqui. Vamos tirar a polícia, não vai existir mais polícia no mundo, não vai existir mais forças armadas, não vai existir mais polícia. O que vai acontecer? A violência vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Por quê? Porque não tem polícia, não tem ninguém para prender, né? Se bem que a gente tem hoje a polícia prendendo e um monte de gente soltando, né? Enfim, vamos lá, faz parte do jogo que nós estamos vivendo nesse tempo. Não deveria ser. Em países onde o crime é julgado e condenado e a pessoa sofre a condenação, o índice de violência é lá embaixo. Quando eu fui na Coreia do Sul, o índice de violência é baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Por quê? Porque a polícia tem um alto índice de julgamento e de eficácia no processo deles lá. No entanto, que a gente viu bolsa assim, solta assim no shopping, na estação de trem, e ficou lá, eu fiquei olhando assim, falei assim, doido, isso aqui lá em São Paulo já era há muito tempo, né? Já não estaria mais aí não, né? E é interessante que essa luz que nós somos, ela alegra o nosso coração, mas ela nos desperta também. Porque é muito bom viver a bondade, é muito bom viver a justiça, é muito bom viver a verdade, é muito bom estar junto com os irmãos na congregação, adorando o nome do Senhor e exaltando o nome do Senhor, mas ela é um desafio para nós. Se essa luz traz alegria para o nosso coração. O Salmos 97:11 fala assim: a luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Há uma alegria de ter a luz, de sermos essa luz. Nós temos a alegria, e a gente canta, né? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. E isso é bênção do Senhor. A luz nos traz alegria, porque nos traz a clareza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela muda o nosso significado, mas não deve ser um fator de acomodação para cada um de nós, mas deve ser um fator de eu tenho a luz, eu tenho essa graça, mas também eu tenho um desafio com elas. E o que significa as trevas? Nós falamos sobre a luz. O que significa as trevas? A luz simboliza o que há de melhor no campo da sabedoria, do amor e do riso, da alegria. Mas as trevas é o que há de pior no campo da ignorância. No campo da ignorância. As trevas é o pior. Por quê? Porque traz não a consciência do que está à volta, mas traz o processo de depravação e
de inconsciência e dessa depravação, mas também o processo de destruição. Esse processo de desespero, né, pelas trevas. As trevas aqui tem um sentido de escuridão profunda. Veja só, é o mesmo texto que a mesma palavra ele usa lá em Atos 26, 18. Para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Há um processo aqui de converter das trevas para a luz. Por quê? Porque as trevas não é bom. As trevas é um processo de destruição. É um processo de depravação, de esconder, de ocultar-se. As trevas aqui têm esse sentido de fica oculto. E que é o pior, é quando você não tem a consciência, por exemplo, de uma enfermidade. Se você está doente, se você tem um câncer, vamos jogar logo no que é medo de todo mundo, né? Câncer, né? Você tem um câncer e você não sabe que você tem um câncer maligno. Isso é pior, né? Você viver nessa ignorância do câncer, do que você ter a consciência do câncer. Por quê? Porque com a consciência você vai tratar. Então, quando você faz um mau tratamento e não tem consciência da tua enfermidade, você está pior do que sem a consciência. Porque, em certo sentido, você vai falar assim, estou bem, não preciso mais tratar nada, eu estou bem. E aí você vai ver que você está bem, que você não está bem quando? Quando já complicou. Eu tenho muito receio dessas pessoas que falam assim, fui curado. Fala, ok, foi curado, você verificou? Você fala, não vou nem verificar. Não, irmão, está errado então, aí você tem que verificar. Fazer as provas dos 9, né? Falar, veja o que está acontecendo com você, porque senão essa ignorância vai te matar. Pode ser que você não seja curado e que o Senhor vai te curar de outra forma. Ou não, né? Pai, irmão. Quem tem luz chega primeiro. Olha aí. Acerte o caminho, né? Perfeito. Isso mesmo. Esse discernimento, essa ausência de luz é as trevas e traz caminhos errados, traz prejuízos, traz dores, porque eu não sei se você já dirigiu um carro no escuro, né? Sem farol, queimou o farol, dirigiu um carro no escuro. Gente, que desespero, terrível. Eu lembro uma vez quando eu estava lá no Amazonas, navegando, né? Nós estávamos indo para Porto Velho, e o barco não para, né? O barco ele anda o dia inteiro, noite inteira, e pegamos o barco em Manicoré, estávamos indo para Porto Velho, e era final da tarde e tal, aí dormimos e tal. Outro dia de manhã, eu vi que a gente não tinha andado muito. E eu fiquei assim, o que aconteceu? O barco andou a noite inteira, que eu escutei o motor rodando a noite inteira. O timoleiro lá, ele se perdeu e ele fez, ele pegou para baixo, ele, numa ilha lá, ao invés dele continuar subindo o rio, ele virou e começou a descer o rio, desceu umas horas de rio. Eu falei, rapaz, mas na escuridão da noite, ele se perdeu. O rio é muito largo, obviamente, né? E ele acabou se perdendo na direção. Mas por quê? Porque estava escuro. Estava chovendo, e ele se perdeu na direção. Eu falei, rapaz, nós estamos enrolados mesmo. Aí demorou mais umas 4, 5 horas, a mais do que já era demorado. Era 2 dias de viagem, foi 2 dias e quase meio para chegar no lugar. Por quê? Porque na escuridão as pessoas se perdem. E é fácil as pessoas se perderem. Por isso, quem está na luz chega primeiro.
O processo de viver a luz é viver Cristo. E nós somos esses que devem impactar o mundo com aquilo que nós temos de melhor, com a luz de Cristo. E aí não estamos falando aqui de um evangelho de pessoas, da igreja, um evangelho de conceitos terrenos. Nós estamos falando de Cristo. Nós estamos falando de Cristo. Veja só o versículo 13 do nosso texto básico. Do nosso texto base. 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. O processo é de ter um impacto, é de ser. Vocês são, nós somos, eu sou. E ele vai usar também essa mesma referência, dizendo, vós sois a luz do mundo. Aqueles que são de Deus têm o privilégio de ser um cidadão do céu. Nós temos esse privilégio de ser um cidadão do céu. Eu tenho, você tem. Você que tem Jesus no seu coração tem esse privilégio de ser um cidadão do céu. Mas também o privilégio de ser uma pessoa abençoada traz uma responsabilidade por ser uma pessoa abençoada. É uma responsabilidade. Você é abençoado. Você tem a graça, você tem o amor de Deus, você tem Cristo Jesus no seu coração. Ele te alcançou, Ele te transformou, Ele te reconciliou com o Pai. Para quê? Para não ficar escondido, para não ficar oculto, mas para impactar o mundo. Aqueles que têm a luz são transmissores da luz. Esse leva a semente da luz. Os cristãos não são uma luz em si mesmo, mas ele reflete a luz do Senhor Jesus. E Efésios vai falar sobre isso. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Nós éramos trevas, agora pois sois luz no Senhor. É um processo de refletir a luz do Senhor. Eu não tenho luz própria. Não, pelo contrário, é a luz do Senhor. E do Senhor nós vamos glorificar, e no Senhor nós vamos exaltar. E é interessante, eu lembro de uma história de uma irmã, que nós tivemos o privilégio de evangelizar, e ela, por circunstâncias adversas, ela foi meio que morar em nossa casa lá em Rondônia. O nome dela é Ana. E ela ficou hospedada em nossa casa, e a gente percebeu que ela não queria sair de perto da gente. Ela ia, trabalhava e voltava, e ficava sempre perto da gente, de mim, da Denise. E ela não queria sair, ia no mercado, queria que a gente fosse com ela. Eu falei, não vou, brincadeira, né? Já é uma senhora solteira. E aí, um dia eu saí para visitar, e a Denise ficou com ela em casa. Ela falou assim, essa casinha é tão simples, né? Tão simples, e era muito simples mesmo. Você estava dentro da casa, você via pessoas passar lá fora pela parede, né? Pelas as frestas da parede, né? Porque não tinha matar junto e tal. E era esse lugar tão simples aqui, tão pequeno, né? Sem conforto, sem luxo nenhum, mas aqui me dá uma paz. A luz de vocês é muito forte, porque o mal não me procura aqui. E aí a Denise ficou assim, calma aí, a luz de vocês é muito forte, que história é essa, né? E a Denise teve a oportunidade de falar de Jesus para ela naquela noite, e ela teve um encontro com Cristo Jesus na nossa sala, por causa dessa luz. Porque a luz não é nossa, a luz não é minha, não é sua, ela está em nós, mas é a luz do Senhor Jesus. E que deve ser anunciada e propagada para as pessoas à nossa volta. Cristo é a luz do mundo. Ele veio para revelar o Pai. Ele veio para mostrar o Pai. Ele veio para tirar a nossa ignorância de quem é o Pai, nos revelando esse Pai de amor que
nos deu a Ele, Jesus Cristo, para nos transformar no amor e nessa graça, e para sermos esses embaixadores da luz. Não colocar a lâmpada debaixo de uma caixa, não colocar a lâmpada debaixo de um banco, não colocar a lâmpada debaixo de algo que não vai clarear, ou desconectá-la quando a gente sai daqui da igreja. Porque nós somos essa luz constante que clareia e que deve refletir no lugar que nós estamos vivendo. Os crentes refletem a luz que vem do Senhor Jesus em nossas vidas. A luz tira a cegueira. A igreja, ela tem esse papel de tirar da escuridão aqueles que estão em trevas. Ah, mas o mundo jaz em trevas, pastor, é verdade. Mas muito mais trevas será se a igreja se omitir de acender a sua luz, se omitir de derramar a sua graça. E é interessante que nós falamos de um monte de coisa na nossa vida, na nossa caminhada, e deixamos de glorificar a Deus com essa luz, anunciando a verdade de salvação e do amor de Deus. E que vê só como que isso é difícil a partir até da nossa própria casa, no nosso dia a dia. A gente viu lá na última aula dos homens, lá da hombridade, dando um spoiler aí aos homens, né, que vão fazer o curso no próximo semestre. Essa frase me chamou muita atenção. Aquela frase que ele fala assim, que tem homens que são crentes na igreja, mas são incrédulos na sua casa, porque não oram e não buscam a Deus na sua casa. Isso aqui é um soco na boca do estômago, falar a verdade. Porque na igreja a gente ora, a gente canta, a gente adora ao Senhor, mas durante a semana a gente fica um incrédulo, um ateu. Não busca a Deus, não leva nossos filhos ao Senhor Jesus. No nosso trabalho a gente é um ateu, a gente não é um crente. Aceita coisas erradas, promove coisas erradas. E depois a gente está orando, pedindo a Deus para abençoar o nosso negócio com coisas erradas. Como que pode ser? Isso a Bíblia fala que é provar a Deus ou tentar a Deus. Pode. Vou te dar o microfone para os irmãos lá da casa te ouvir. Exatamente com relação à sua palavra, né? E a palavra que vem vindo já desde o sal da terra, né? Você vê como Jesus, a colocação é maravilhosa. Quando ele diz do sal da terra, o sal não só, ele deu exemplo de ser conservador, mas ele dá sabor também. Sabor. E esse sabor é o sabor que quando a gente leva a palavra de Deus, o sabor não vai dar sabor, mas ser alegre, feliz, colocar as coisas para que a pessoa que está ouvindo fique alegre, satisfeita também. Não aquela doutrinação né, pesada. Isso, por exemplo, aconteceu exatamente agora cedo, vindo para a igreja. Você sabe, a questão de uns 3 anos, eu tive aqueles problemas de AVC, parei de dirigir, vendi o carro, e obviamente eu e a Vera estamos tomando Uber e Rádio ABC aí direto, né? E já teve uma irmã nossa que já deu testemunho aí também, que está evangelizando os motoristas. E eu entro no carro, já, bom dia, tudo bem? Qual é o seu nome? Não vou dizer meu irmão, porque até essa altura eu não sei quem que é. Que ele está sendo convertido. Qual é o seu nome? É João. Ô João, bom dia, tudo bem? Aí ele fala, tudo bem. Eu falo, graças ao bom Deus, tudo bem, e você? Aí ele fala, eu também e tal. Quando ele já fala, graças a Deus, amém e tal, eu já, o irmão é cristão e tal, né? Como é esse de hoje aí? Aí cheguei, bom dia, tudo e tal, não sei o quê. Viemos conversando já levei a palavra e tal, né? No percurso pequeno.
E já aconteceu casos assim de um ou outro que eu fiz uma viagem para a Zona Leste, até terminei a viagem e tal, ele parou o carro, desceu do carro, falou: você me permite chamar de meu irmão a partir de agora, quero te dar um abraço. Abraçou, pediu para me orar, eu tenho colocado ele em oração até hoje. E esse de hoje, qual é o seu nome? É Fabiano e tal. Aí tá. E tudo bem, né? Olha, Fabiano, então a única coisa que eu quero te dizer agora, que eu posso te traduzir nessa pequena viagem, já chegando aqui, é que com 82 anos, que você sempre tenha o Senhor como o Senhor da sua vida, como Jesus Cristo, nosso Salvador, que como Jesus disse, né, colocar-se em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Aí ele falou: olha, meu irmão, pois eu vou te dizer, eu estou sendo convertido agora. Ele é da igreja Renascer, está sendo convertido. Me pediu também para continuar orando e colocando ele nas mãos de Deus, pedindo: meu irmão, ora por mim, me pede, porque eu senti a sua palavra e veio de encontro ao meu coração. E eu pego, abraço, aperto e sinto essa alegria transbordante de ter mais um irmão na fé, e pude dizer a ele: olha, meu irmão, você como motorista da Rádio ABC, eu tenho sentido agora, deu para fazer estatística, de cada 10 táxis, por exemplo, que eu tenho pegado, 6, 7 já são cristãos, estão aceitando a palavra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu estou com esse ministério agora na minha vida. Glória a Deus, né, meu irmão? Que bênção. Poder falar de Jesus é maravilhoso. Levar essa luz para as pessoas, levar essa salvação. E a igreja, ela precisa ter esse ponto de convergência, de ser ativa na evangelização, ser ativa no processo de conversão. Acontece que muitas das vezes a igreja, ela pensa sobre a predestinação, por exemplo, né, que é o Senhor Deus que salva, e que os salvos irão encontrar com o Senhor Jesus, e ok, nós cremos nisso. Mas quem são os salvos? Nós não sabemos. Então devemos pregar a tempo e a fora de tempo. Somos luz, e a luz, ela não pode se apagar, porque ou está dentro da igreja ou está fora da igreja. Ela deve continuar em nossa casa, no nossa devocional diária, porque somos crentes lá também. A gente não pode apagar a luz lá em casa, pelo contrário. A gente não pode apagar a luz quando pega um táxi, quando pega um Uber, um 99, ou no ônibus, ou num negócio, né? Ou num atendimento, num curso. Pelo contrário, nós somos o Senhor. E somos essa luz que não pode ser apagada. Porque quando ela apaga, o mundo vai ficar em mais trevas ainda. Mais trevas será. E mais destruição será. E se nós pararmos para olhar aquela estatística que eu falei quando nós falamos sobre o sal da terra, se o mundo está pior, é sinal que o sal não está conservando, não está tendo uma ação efetiva. E se o mundo está piorando em trevas, está ficando mais em escuridão, é sinal que a igreja tem deixado de iluminar, tem deixado de praticar, tem deixado de alcançar com a sua luz. Ah, pastor, mas aqui a luz é tão pequenininha, é tão fraquinha. Rapaz, olha, isso é um engano, sabia? É um engano. Se nós formos olhar, por exemplo, para a história da evangelização no mundo, nós vamos ver que um sapateiro foi lá e evangelizou milhares de pessoas. Um sapateiro. Nós vamos ver um povo, os moráveis, por exemplo, eles se vendiam como escravos na época da escravidão para ir para outros países, outros continentes, para falar de Jesus. Eles se vendiam como escravos porque não tinham dinheiro para pagar passagem. Então eles se vendiam como escravos para ir para outro lugar, para falar de Jesus em outro lugar. Olha, será que Jesus precisa de muito? Jesus não precisa de muito. Se for ver na história, é um baixinho contra um gigantão. E está lá, é a ação do Senhor Deus. É uma moedinha da viúva que colocou lá,
É uma ação pequena que o Senhor Deus usa, e é interessante como que Deus gosta de usar as coisas loucas para confundir os sábios, né? E isso é fato, isso é real, não é uma história. A luz, ela impacta as trevas. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, ilumina todos os que se encontram na casa. Assim, e aí é uma ordem no versículo 16, né? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Tem algumas verdades nesse versículo que eu quero abordar, para a gente fechar nosso estudo dessa manhã. Esse assim é uma ordenância, é uma ordem. Não é tipo assim, se lhe for conveniente, se for bom, se você achar propício, se você quiser, né, se você estiver de boa com todas as coisas, se você não estiver correndo perigo, porque pode, e não vai demorar muito, nós vamos correr mais perigo ainda. Então, fique à vontade para fazer. Não é isso. Ele fala o quê? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Ponto. É para fazer. Faça isso, e faça com vontade, com intencionalidade, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, não precisa falar, só testemunhar. Não é isso que está falando, não. Falar que é acender a luz. É ser intencional no processo de levar a luz. Mas aí a gente tem que saber apenas o que nós vamos levar. É a luz. Quem que é a luz? É Jesus. A gente não vai debater religião e religiosidade, ok? Não é isso que Jesus está falando para a gente fazer, mas para mostrar Jesus, quem é Jesus. E nesse período de Natal é um momento maravilhoso para isso, gente. É Jesus é anunciado, irmã. Fala, filho. Perfeito. Se nós calarmos, as pedras vão clamar, né? E isso tem acontecido. Um outro aspecto verdadeiro nesse versículo aí, a parte B do versículo, do 16, para que vejam as vossas boas obras. Para que vejam as vossas boas obras. O que nós temos ouvido muitas vezes as pessoas falarem? Não olhe para as pessoas. Não olhe para as pessoas. Olhe para Cristo. Ok, está certo isso, gente? Tá, não está errado. Mas acontece que essa não olhe para as pessoas, olhe para Cristo, é por causa de uma vida medíocre, pequena, falha dos cristãos. É por causa de pecado que o cristão tem e não tem deixado Deus trabalhar na sua vida e tem produzido obras más. E por isso a gente fala assim, não olhe para as pessoas, olhe para Cristo. Mas isso só reflete uma fragilidade do testemunhar do cristão. Mas ele fala assim, deixa a luz clarear, deixa a luz iluminar a tua vida. Para quê? Para que as pessoas vejam as boas obras. Não anda em trevas, anda em luz. E aí, a gente tem que ter um testemunho de vida que não envergonhe o evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque a luz vai iluminar a gente. Não dá para estar em Cristo com a luz apagada, vivendo coisa errada, fazendo coisa errada, porque vai aparecer. Mas o que ele fala é que nós devemos deixar essa luz clarear para que as pessoas vejam as boas obras. E com consequência de ver as boas obras, o que vai acontecer? Elas vão glorificar a Deus. O que não dá para sermos é igreja do Senhor Jesus Cristo, vivendo o mundo. E as coisas do mundo, e as paixões do mundo.
Porque quando eu estou em Cristo, agora eu sou uma nova criatura. Transformado uma nova pessoa. O nascer de novo. As coisas velhas ficarão para trás, eles que fizeram nova todas as coisas. Esse novo comportamento dessa nova criatura deve ser esse que glorifica o nome do Senhor Jesus. E aí a luz vai mostrar onde está o defeito. Lembra que eu falei que quando a gente vai maquiar, fica no claro para ver os defeitos? Ok, mas não é uma maquiagem apenas, porque maquiagem lavou, saiu, né? Algumas duram mais, outras duram menos, uns produtos duram mais, outros menos. Mas o que Jesus muda de dentro para fora. O nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa forma de agir no nosso dia a dia. E ele está dizendo, olha, deixa Deus mudar a tua vida. Deixa Deus mudar o teu coração. Deixa Deus mudar você. Porque é através das tuas obras que as coisas vão mudar em você. E é através das suas boas obras que as pessoas vão ver e vão glorificar o nome do Senhor Jesus. E aí aquela frase, não olha para as pessoas, mas olhe para Cristo, é por causa de Cristo sim, mas é por causa de um testemunho pequeno, medíocre, que muitos têm tido no reino do Senhor Jesus. E o que tem que fazer para mudar isso? É conversão. E aí ressalta aqui, né, o processo duplo que muitas vezes é mal compreendido. Uma coisa é salvação, ok? Salvação. E a gente fala salvo, uma vez salvo, sempre salvo, ok? Salvação. Cristo veio e transformou meu coração, agora ele habita na minha vida, eu sou salvo. E o processo de conversão, lembra disso? Processo de conversão. O que é o processo de conversão? É eu convergir o meu coração ao coração de Deus constantemente. E isso aqui conversão é diária. Salvação é única. Um momento único. Acontece um momento único na minha vida. A luz acendeu na minha vida. E agora tem a luz. Ele mora no meu coração. Eu sou dele. Ele é meu. E ok. Isso aqui é salvação. Mas existe um processo que o cristão vive diariamente, que é o processo de conversão. Aí aqui é o meu caráter, é minha personalidade, é os meus traumas, são os meus medos, minhas angústias. É quando o sino toca lá, né, você dá, alguma coisa acontece, o sino toca e você quer falar, quer xingar, quer brigar, quer espantar todo mundo de perto de você. Você fala assim, ai, Jesus, converte esse pecador, né, se transforma esse pecador aqui. É esse processo que precisa mudar. Porque as nossas obras que não glorificam o Senhor estão aqui, nesse processo. E aí não dá para ser aquele crente que vive da forma que vai, né? O crente Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Não dá, não tem como. Tem que ser um processo de transformação do caráter. Eu roubava, agora o que eu faço? Eu não roubo mais. Eu mentia, agora eu não minto mais. Eu não trabalhava, agora eu trabalho. Eu não ajudava, agora eu ajudo. Eu era ignorante, agora não sou mais. Eu era estúpido, eu brigava, eu batia, eu apanhava, agora eu não faço mais isso. Eu era grosso, agora não, agora eu sou compreensivo. Mas aquilo que eu fazia, eu deixei de fazer, porque agora eu sou um transformado, um salvo. Mas é o processo de conversão, irmã. Porque é o seguinte, algumas vezes você está lá. Isso, mas é diário. Não é único, é diário. Mas olha, quer ver só? Vamos supor. Perfeito, mas a mente de Cristo ela tem que ser trabalhada em nosso coração sempre. Senão não tem mente de Cristo que perdura. É um processo transformador do Espírito Santo nos convencer do pecado, do juízo e da justiça constantemente. Não é? É bem isso mesmo. Olha só, alguma área na tua vida você tem mais dificuldade do que outras.
algumas áreas, tem mais dificuldade que outras a ver essa transformação, e a gente tem que vigiar mais em algumas áreas. Alguns é na área do vício, por exemplo, do alcoolismo, do tabagismo, e a pessoa que tem a dependência química, ela vai lutar com isso a vida toda, e ela tem que converter o coração dela todo dia para Cristo nesse processo, e orar para que não caia em tentação. É um processo de vigilância. Alguns é no relacionamento interpessoal, na área da sexualidade, por exemplo. Algumas vezes é na área do olhar, do ver. A fraqueza mas esse processo, então, isso, bem isso. E esse processo ele precisa ser convergido, e aí aqui é conversão, não é salvação, é conversão diariamente. Para quê? Para que as nossas boas obras glorifiquem o nosso Pai. Porque a luz vai estar clareando sobre nós. Mas como eu vou lidar com essas questões é o que glorifica ou o que não glorifica o nome do Senhor. Porque se tem obra que glorifica, tem obra que não vai glorificar. E resistir ao diabo, isso, verdade. Perfeito. Tem que se sujeitar a Deus para resistir o diabo. Senão há como. Verdade. E aí eu encerro trazendo à nossa memória o que o Senhor Deus falou para as nossas vidas, que nós devemos ser como obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar. Porque Ele fala para nós que as nossas boas obras glorificam o nosso Pai. Mas aqueles que não têm essas questões das boas obras, esses não é como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas envergonha o nome do nosso Pai querido. Que a luz do Senhor Jesus venha raiar em nossos corações, em nossas vidas. Esse Natal de festa, de celebração, Natal de luzes, né? Atrás aqui está tudo iluminado, aqui na igreja, aqui na rua de trás. Mas mais do que a luz na rua, é a luz do nosso coração, da nossa vida. E que nós sejamos como esse farol que ilumina, né? Que clareia. Mas que sejamos também aqueles que são transformados para que as nossas boas obras venham a aparecer de verdade. E que as obras que não glorifiquem tanto assim sejam eliminadas da nossa vida em nome do Senhor Jesus. Nosso coração seja transformado para a glória dEle. Pai de amor, nossa oração, nossa petição é que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude a viver no Senhor e para o Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, nossas vidas sejam diante do Teu altar para a glória do Teu nome, para a exaltação do Senhor. Perdoe, Pai, das vezes que nós não testemunhamos como deveríamos testemunhar. Perdoe, Pai, das vezes que nós deixamos de viver o Evangelho puro e simples e começamos a viver questões que não glorificam o Teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, a viver, a proclamar, a adorar e exaltar o Senhor, ó Pai, nessa terra. Sejamos, ó Pai, como luz nesse mundo, sim. Ó Deus, que nós venhamos iluminar esse mundo que está em trevas. E que nós venhamos, ó Pai, mostrar Jesus através das nossas vidas. E que Jesus, ó Pai, venha mostrar o Deus Todo-Poderoso que o Senhor é, que salva o pecador. E por isso, ó Pai, nós clamamos que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, o Senhor esteja salvando pessoas. Usando, ó Pai, cada membro dessa igreja como luz, como farol, para iluminar aqueles que estão em trevas. E que a luz de Cristo seja conhecida em nome do Senhor Jesus. Ó Pai de amor, derrama, ó Pai, o Teu cuidado sobre a Tua igreja. Salva, ó Pai, e acrescenta os salvos, ó Pai, nessa casa. Ó Deus, Pai querido, queremos ter um crescimento intencional, sim, Pai. Um crescimento não para a soberba, mas para mostrar o Teu amor e a Tua graça. E as boas obras que glorificam o Teu nome. Tem misericórdia, ó Pai, de nós. E em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém.